Oi, gente, uma boa noite a todos. Hoje tá um dia chuvoso, né? Aqui em São Carlos, choveu bastante e tá frio, né? Mas vamos lá. Então, hoje eu vou falar do livro, um pouquinho só, tá, gente? Eu não vou falar do inteiro, mas é sobre o livro do Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Então, ele faz uma abordagem diferente, tá? Ele fala sobre os seus sonhos, né? O que são sonhos? Para ele, são desejos, intenções, né? Mas o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Sonhos não são desejos. Sonhos são projetos de vida. Desejos são reações superficiais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Maria de Lourdes. Eu desejo ter bons amigos. Eu desejo ser um colaborador de uma empresa que faz a diferença. Eu desejo ter uma história de amor bela ou poética. Eu desejo ser um excelente estudante. Eu desejo ser calmo e eu sou irritadiço. O desejo ou os desejos não resistem aos problemas ou ao calor das dificuldades ao longo da jornada existencial. Então, se você não... aí, por exemplo, não resistem aos problemas ou valor das dificuldades na segunda-feira, por exemplo. Por isso, 99% dos nossos desejos, eles morrem ao longo da jornada existencial. Como assim, né? Então, enquanto os sonhos são projetos de vida, né? E sonhos são elaborados em nossa mente e se tornam parte da nossa essência, e sonhos têm que estar unidos com disciplina. Disciplina é garra, é transpiração, é labuta, é resiliência. Então, sonhos sem disciplinas produzem pessoas frustradas, que não materializam ou não realizam seus projetos. E disciplina, por sua vez, é garra, transpiração, dedicação. E sem sonhos é um outro problema, porque produz pessoas autômatas, que fazem tudo da mesma maneira, levantam, reclamam, criticam, trabalham dando as mesmas respostas. São pessoas que são automatizadas, robotizadas. Portanto, sonhos sem disciplinas produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas robotizadas e automatizadas. Você divorciou de seus sonhos da sua disciplina? Se divorciou, muito provavelmente você vai ter dificuldade de fazer a diferença no ambiente social. Você vai ter dificuldade de impactar, inspirar pessoas, dificuldade de andar por ares nunca antes respirados. E sonhos sem riscos não são sonhos. São reações protegidas debaixo do cárcere do conformismo. São pessoas que se conformam com qualquer coisa, que não levam as pessoas a andar por ares nunca respiráveis. Por isso, quem vence sem riscos ou quem sonha sem riscos, triunfa sem glórias. Então, quer dizer que a gente tem que ter um sonho, gente, e a gente tem que ter também uma disciplina, porque a gente precisa disso tudo para a gente realizar os nossos sonhos. Então, a vida é um grande contrato de risco, aplausos e vaias, sucessos e fracassos, risos e lágrimas fazem parte da nossa história. Quem tem medo desse contrato de risco vai chafundar na lama da sua autoproteção, né? Uma proteção que se torna cruel, sem cárcere mental. Quem tem medo das vaias, das rejeições, das crises, talvez não sofram grandes estresse, mas também não chegarão a lugares nunca que os outros não chegaram. Alexandre Graham Bell disse certa vez que Alexandre Graham Bell, que foi o inventor do telefone, se você andar pelos caminhos que todo mundo andou,
você vai chegar aonde todo mundo chegou. Por isso, se você quer criar além, se você quer inovar, se você quer, você tem que aprender a ter riscos, Se você quer ser diferente, reitero, riscos de serem vaiados, criticados, rejeitados, incompreendidos não são etapas. Para quem quer construir grandes projetos que, de alguma forma, uma melhor qualidade de vida da humanidade inspiram os jovens, levam a mais igualdade, a mais oportunidades e justiça social. Mas, infelizmente, talvez 99% das pessoas ou mais divorciaram dos sonhos da Quando os dias tristes chegam, quando o mundo desaba sobre eles, quando bate na porta as decepções, eles simplesmente vivem o seu continuismo. E você vive um continuismo atroz. Sabia que isso é um presídio mental? É um cárcere mental que pode levar você a ter se asfixiado a vida toda. Ainda que você trabalhe, ganhe seus salários, ainda que você tenha respeito na sociedade, mas te impediu de você criar ideia de desenvolver conhecimentos, novas tecnologias que impactasse a sociedade. Então, no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, o Augusto Cury, ele fala de um dos grandes sonhadores. E sabe qual é o primeiro deles? O nosso Jesus Cristo. Independente da espiritualidade da sua divindade, na sua parte humana, ele foi um grande sonhador. Haja visto que ele escolheu um time que só lhe dava dor de cabeça. Sim, esse time que ele tinha, por exemplo, formado por Pedro, que era hiperativo, ansioso, irritadiço, João, que era flutuante, no momento queria abraçar quem estava com dificuldade, e no outro queria eliminar a quem não andasse com o seu mestre. Portanto, era bipolar, personalidade bipolar. Não a depressão a bipolar do Pedro, não, do Pedro, né? Então, do João, quer dizer. E Tomé era paranoico, gente. Acreditava na teoria da conspiração. Você acredita na teoria da conspiração? Que falam que as vacinas vão nos controlar, que elas podem produzir gravíssimas sem observar os históricos das vacinas e sem observar os resultados que elas têm. Com 7 milhões de habitantes, a humanidade arrastou cerca de 800 a 1 bilhão de habitantes por mais de 1000 anos. E não aumentou a população. Sofria com as grandes viroses e também sofria demais com as bactérias que infectavam o corpo. Sem as vacinas, nós não chegaríamos onde chegamos. Mas eu quero te dizer que a teoria da conspiração faz com que as pessoas desconfiem de todo mundo. Sempre acham que tem alguém puxando o tapete. Sempre acham que tem alguém por detrás. Claro, não devemos ser ingênuos, nunca, mas toda pessoa paranoica sofre demais, porque está sendo sempre sentindo-se perseguida, de alguma forma, por fenômenos e cultos. Então Tomé era um tipo assim. Mateus tinha um viés de corrupção, segundo os fariseus, e o melhor deles era Judas Iscariotes, o mais culto, o mais ousado, o mais sereno. Ele não era transparente, infiel à sua própria consciência. O que você acha de um time desses? Não dá, né, gente? Escolher um time com esse perfil de personalidade, de habilidades intelectuais e emocionais, não colocaria em risco o projeto dele. Claro que colocaria, porque ele não impunha suas ideias. Eles, o mestre, as impunham. Essa criança, mais comemorada no mundo nos natais, é a menos conhecida no teatro da sua mente. Este homem, que é o mais aplaudido de todos os tempos, chamado de mestre, o mestre dos mestres, inclusive por religiões não cristãs, é o mesmo entendido. Em relação às ferramentas da gestão da vida, da emoção,
que ele utilizou para executar os seus sonhos, para trabalhar a agressividade e a irritabilidade, o egocentrismo, o individualismo dos seus alunos, se você investe apenas nas pessoas que respondam às suas expectativas. Você não é um grande sonhador. Você faz que todo mundo faz. Se você na sala de aula aplaude só os alunos que vão bem nas notas, que são bem comportados, você está apto para formar repetidores de informações e não pensadores. Se você valoriza os amigos que têm uma boa condição financeira ou que não te dão problemas, não te estressam provavelmente, teu ciclo será diminuto. Talvez você tenha apenas amigos ou nenhum amigo. Muito provavelmente você nem seja um amigo de si mesmo. Você cobra demais de si. Grande parte das pessoas cobram demais. E quem cobra demais de si não é um sonhador. É o estressador do seu cérebro. Nossa, gente, é verdade. Então a gente não deve se cobrar demais. O mestre dos mestres investiu tudo o que tinha naqueles que pouco tinham e com paciência levou-os pouco a pouco a entenderem que cada ser humano, independente das decepções e frustrações que nos causa, não é um número na multidão. É um ser humano único e irrepetível. Você enxerga a vida com essa leveza e essa profundidade. Sinceramente, eu raramente encontro alguém que enxerga a vida e as relações interpessoais nesse nível. Por isso, não sabem namorar a vida. Não sabem se abraçar, nem ver o charme dos seus defeitos nos defeitos dos outros. São seres humanos doentes. Talvez não estejam classificados na psiquiatria como uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo, uma síndrome do pânico ou uma depressão bipolar. Uma psicose não está classificada, mas está doente enquanto o ser humano não desenvolveu habilidades como pensar antes de agir, a empatia, a capacidade de se reinventar, a resiliência, a capacidade de trabalhar perdas, dores e frustrações, a capacidade de dar tantas chances quanto necessárias para si e para os outros. Nesse sentido, muito provavelmente eu estou sendo generoso, porque é mais do que muitos provavelmente nesse sentido. As sociedades modernas se tornaram um manicômio global. E é isso que eu falo no livro O Futuro da Humanidade. E não apenas no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. O Futuro da Humanidade vai ser filmado pela Netflix no começo do ano. E ele vai para as telas dos cinemas do mundo. E também vai para o streaming Netflix. Um manicômio global onde as pessoas estão cada vez mais afastadas de si. Perderão sua essência, não brincam, não libertam seu imaginário, não criam, são rígidas, ruminam perdas, mágoas e frustrações e aprendem com o mestre. Dê o melhor de si para aqueles que estão ao seu redor. Uma pessoa grande se faz pequenas para tornar aos pequenos grandes. E eu me fiz pequeno, no sentido da palavra, quando fui convidado pela rede social americana chamada Gachosa. Você pode encontrar o convite no link do livro da bio no meu Instagram, Gachosa. Gente, se a minha paz vale ouro, eu não posso negociá-la de maneira irresponsável. Então, nunca desista de seus sonhos, de ter uma mente saudável, uma emoção feliz, tranquila e serena. Se você compra aquilo que não lhe pertence, a tua paz não vale ouro. A tua paz não vale quase nada. Se as pessoas facilmente roubam tua tranquilidade, ela não vale ouro porque você não a protege e a maioria dos seres humanos não sabem proteger a sua emoção. Não sonham com uma saúde emocional sustentável, inteligente, baseada nas ferramentas da gestão da emoção. Então, gente, vamos pensar nisso. Vamos pensar que a gente tem que acreditar
nos nossos sonhos e tentar realizá-los. E nunca desista dos seus sonhos. Ok? Era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu não... Esse livro, ele tem muito mais coisas pra gente falar. Mas eu não quero me prolongar muito com isso. É mais pra gente pensar um pouco, né? De nunca desistir dos nossos sonhos. Sempre persistir pra gente conseguir realizá-los. Tá bom? Uma boa noite a todos. Qualquer coisa, entre em contato comigo no meu perfil do Facebook, Rose Honda Produtos Eco, no meu Instagram, @rosequione, e no meu YouTube, Rose Honda, tá certo? Uma boa noite a todos e gratidão. Boa noite, Maria de Lourdes, boa noite, Marcelo. Até mais, gente. Tchau, tchau.